Olá, como vai? Meu nome é Lorena Gabriele Pereira Sampaio, sou aluna do 4º ano do curso de Química e Licenciatura na Universidade Estadual de Maringá. Meu projeto de iniciação tecnológica é intitulado Carbono Nanoporoso decorado com óxido de cobalto não estruturado aplicado à eletrocatálise de etanol. Este trabalho foi orientado pelo professor Dr. Vitor Cinque de Almeida e co-orientado pelo Dr. André Luiz Caseta e auxiliado pelas doutorandas Marcela Cristina da Silva e Jéssica Tami Calisto. Essa realização foi por meio do PIBIT e financiada pelo CNPq. Com a melhora na qualidade de vida das pessoas, houve uma elevada necessidade no desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, medicamentos, até mesmo o desenvolvimento de carros autônomos e impressão de órgãos 3D. Portanto, para atender toda essa demanda, é inevitável o aumento de energia, tanto pelas empresas quanto pela população. Mas, com o aumento do consumo de energia, há também o aumento de emissão de gases poluentes, responsáveis pelo efeito estufa, já que essas emissões acontecem pela queima de combustíveis fósseis e não renováveis. A Agência Internacional de Energia publicou que no ano de 2013, o consumo de energia chegou a cerca de 18 terawatts, na qual 80% provinha de fontes fósseis, como carvão, ou óleo e gás. A agência também estima que em 2040 o consumo de energia aumentará de 24 a 26 terawatts ao ano. Infelizmente, se as políticas energéticas não tomarem providências, nos próximos anos, estima-se que as emissões de dióxido de carbono cheguem de 37 a 44 gigatoneladas por ano, o que é muito preocupante. Então, para a geração de energia com a diminuição de CO2, uma das alternativas são as células celulares, as baterias metal-ar e processos associados à eletrólise de água ou que utilizam hidrogênio e outros combustíveis para operarem como células combustíveis. Essa última opção tem sido muito promissora para a geração de energia elétrica a partir da conversão catalítica de compostos químicos como o etanol, porque o etanol, na eletrooxidação, é considerado como um portador ideal de energia para as células que operam a baixa temperatura. Entretanto, o problema dessa técnica é a cinética lenta na eletrooxidação do etanol, visto que seu mecanismo é extremamente complexo. Além disso, os eletrocatalisadores mais comuns, como o paládio e a platina, apresentam um elevado custo e uma suscetibilidade ao envenenamento por CO2, bem como a baixa estabilidade. As soluções que encontramos a partir dos estudos publicados na literatura é o uso das fibras do pseudocaule da bananeira, no qual utilizamos para fazer o carvão ativado com ácido fosfórico e decorados com óxido de cobalto, utilizado na eletrocatálise do etanol. O carvão ativado do pseudocaule da bananeira resultou em uma área superficial de 915 metros quadrados gram-1. Esses materiais apresentam uma vantagem associadas à eletrocondutividade, devido aos carbonos dopados por heteroátomos e devido à sua estrutura porosa bem desenvolvida.
como apresentado pelo valor da área superficial. Além de tudo, apresentam uma boa estabilidade química e térmica. Além do mais, quando decoradas com óxido de cobalto nanoestruturado, que é um metal de transição, aumenta ainda mais a atividade eletrocatalítica do material. E essa inserção do óxido de cobalto na estrutura carbônica induz uma forte interação sinergética entre os grupos heteroátomos e o cobalto. Isso acontece devido às nanoestruturas flower-likes apresentadas na figura 1, que é uma imagem do MEV. E essas estruturas flower-like são muito parecidas com a planta comumente conhecida como dente de leão. Essa estrutura possui um arranjo coordenado que fortifica as interações, modificando a estrutura eletrônica e química da superfície, que por sua vez favorece a reação de catálise. E quando aplicado este material na eletrocatálise do etanol, podemos observar no gráfico que induziu de maneira satisfatória a oxidação do etanol no processo que acontece devido ao início, o 1,7 em 0,65 volts, o que é comparável com os melhores materiais relatados na literatura. E podemos ver também que com o aumento da concentração do etanol, a densidade de corrente ela também aumenta. E isso demonstra que a técnica empregada e o catalisador nanoestruturado teve um bom desempenho. Diferentemente das técnicas que utilizam o paládio ou a platina como eletrocatalisador, possuindo baixa estabilidade, elevado custo e escassez, essa nova tecnologia empregada possui boa estabilidade térmica e química, eficiência na eletrooxidação do etanol e também a técnica empregada e os reagentes utilizados possuem baixo custo e são técnicas simples que serão mais fáceis de aplicá-las. Assim, consideramos que o eletrocatalisador, baseado em carbono nanoporoso dopado com óxido de cobalto nanoestruturado, mostrou eficiência na oxidação do etanol. As fibras do pseudocaule de bananeira, utilizada na produção do carvão ativado, são de baixo custo, sendo matriz de carbono para o depósito de nanopartículas de óxido de cobalto. As estruturas flower-likes são, em grande parte, responsáveis pela boa atividade eletrocatalítica do material. Os resultados obtidos a partir do voltagrama revelam que, à medida que a concentração de etanol é elevada, ocorre um aumento da densidade de corrente. Portanto, o material desenvolvido apresenta potencial para atuar como anodo em células eletroquímicas que empregam o etanol como combustível. O estágio que encontra-se esse projeto é em laboratório. Agradeço ao CNPq e à Universidade Estadual de Maringá pelo apoio financeiro para o desenvolvimento desse projeto e agradeço também ao meu orientador, professor Vitor, e ao co-orientador André e às doutorandas Marcela e Jéssica, que me apoiaram nesse trabalho e me ensinaram bastante coisa. Muito obrigada. E deixo aqui o meu contato institucional e do meu orientador, caso queiram entrar em contato conosco. Obrigada.